A gente conversa agora com outro brasileiro que mora na Flórida. O Thiago Dias é contador e vive em St. Petersburg, cidade próxima a Tampa. Ele e a família tiveram que deixar as casas por conta dos alertas emitidos na região. Thiago, muito boa tarde para você. Muito obrigada, antes de tudo, por reservar um tempinho para conversar com a gente, contar como é que está a situação por aí. Boa tarde, Renata. Sim, a gente saiu da nossa casa ontem pela manhã em resposta, né, aos anúncios de evacuação, né? A gente está numa cidade costeira, fica na praia, em St. Petersburg, fica na costa ali do Golfo do México, na Flórida. E a maior parte da cidade, né, as regiões que são próximas à costa, próximas ao mar, tiveram esse anúncio de evacuação. Então a gente saiu e fomos para Carolina do Sul, né? Uma viagem que iria durar umas 7 horas e meia, a gente gastou 11 horas para chegar na Carolina do Sul. Mas graças a Deus chegamos, a família está sã e salva, a gente está acompanhando aqui a distância, né? Os impactos do furacão. A gente não sabe como vai ser quando voltar. Tiago, a gente viu algumas imagens de um fluxo muito grande de pessoas deixando algumas regiões que estão com ordem de evacuação, uma fila imensa de carros. Você estava contando aí que a viagem que era para durar 9 horas, né, durou mais de 11 horas. Como que foi esse caminho? Muito congestionamento, as cidades esvaziadas. O que vocês viram nessa saída de casa? Renata, a gente pegou realmente engarrafamento. A viagem duraria 7 horas e meia, né, com tráfego normal. Gastou 11 horas. A gente parou em alguns postos de gasolina que já não tinham mais gasolina. A gente precisou passar em vários postos para encontrar gasolina. Realmente tinha bastante trânsito. A maioria das pessoas que estavam viajando tinham a placa de Flórida, né? A gente atravessou o estado da Geórgia para chegar em South Carolina. Tenho amigos que foram até mais para o norte ainda, para North Carolina, e realmente muito trânsito. A gente foi afetado, né, com o furacão Helena, 2 semanas atrás, e em conversa com amigos, muitas pessoas não evacuaram, né, durante o furacão Helena, mas decidiram evacuar agora porque viram os impactos, né, do furacão Helena, que realmente foi bastante grande, e esse parece que vai ser maior ainda. Então, eu acho que as pessoas já estavam mais sensibilizadas para deixar suas casas e procurar um lugar seguro. Mas realmente tinha muita gente evacuando também junto com a gente. Ô, Tiago, e você sente que a população de fato teve acesso às informações, às orientações? Porque é uma região que tem muita gente de fora também, né? De outros países, inclusive muita gente que não tem o domínio completo do idioma. Você acredita que essas orientações, esses alertas, eles cheguem de forma eficiente a todo mundo? Sim, a gente não teve problemas em relação aos alertas. O furacão, se eu não me engano, já faz uns 5 ou 6 dias, se eu não me engano, que a gente já está começando a ouvir notícias do furacão. Os condados aqui nos Estados Unidos, os que tomam, né, conta do controle ali das cidades em relação à segurança, eles já passaram a informar isso com bastante antecedência. Eu ouvi nos veículos de comunicação aqui locais algumas autoridades até falando em espanhol. Se eu não me engano, foi na cidade de Miami, até aqui na cidade de Tampa também, eles passavam as informações em espanhol, mas obviamente, primariamente, eles vão falar inglês. Então, teve bastante anúncio. Eu acho que o problema maior é que muita gente não entende a grandeza que isso pode se tornar, né? Porque me parece, né, que eu tenho visto as notícias, é um dos maiores furacões dos últimos 100 anos aqui na Flórida. Então, não é comum de acontecer isso todo ano, assim, sempre tem furacões, mas não dessa magnitude. Então, muitas pessoas ainda preferiam ficar, até eu mesmo, assim, foi uma dúvida, vamos, né, viajo ou não viajo, assim, é uma decisão que não é tão fácil de ser tomada, assim. Não talvez por falta de clareza das autoridades, mas é uma decisão que cada família tem que tomar, né, individualmente. Mas eu estou feliz que a gente tomou essa decisão, mas eu conheço bastante pessoas que ficaram. Ainda estão em Tampa, estão em St. Petersburg, em Orlando, e a gente está acompanhando para ver como é que eles vão se sair e torcer para dar tudo certo.
Você estava falando aí que não foi uma decisão tão clara assim de se tomar, decidir sair de casa. O que que mais pesou para você em pensar em sair com a sua família ou quando você avaliava a possibilidade de tentar ficar? Quais as possibilidades que passavam na sua cabeça, Thiago? A gente ficou acompanhando as notícias, né? A gente estava todo momento acompanhando as notícias e a cada 3 horas naquele momento, agora o Centro Nacional que faz esses controles do furacão estão dando notícias a cada hora. Mas até então, até ontem, foi a cada 3 horas. Então a gente ficava acompanhando e as notícias não eram boas, né? A cada 3 horas eles davam notícia que o furacão está piorando, né? Que no começo era categoria 1, agora passou categoria 5, então aumentou de forma muito rápida. Foi uma decisão em família, né? Eu falei com minha esposa, a gente tem um bebê de quase 2 anos, e a gente reuniu e pensou o que seria os prós e contras, né? Se a gente ficasse, a gente poderia ficar sem luz, ou poderia ter algum dano, né, na casa, ou na propriedade, ou em carro. Então a gente preferiu sair. Mas não foi fácil, assim, né? Porque enfrentar uma viagem, né, e de 11 horas, a gente também ficou com medo da gente ficar sem gasolina ou de não estar seguro nas estradas, né? Isso também foi uma das coisas que a gente analisou. Será que as estradas são seguras? Será que tem muita gente? Será que tem pânico? Então, não é uma decisão fácil de se tomar, sair ou não, mas a gente resolveu sair, a gente acha que foi a melhor decisão. Eu imagino o peso disso na cabeça de vocês, Thiago. Queria que você contasse também um pouquinho para a gente. Você falou que já há alguns dias vocês vinham sendo informados do furacão. Qual que é o primeiro movimento que vocês sentem nas cidades quando esse aviso começa a ser dado? As pessoas já começam a estocar alimentos? Porque há toda uma modificação da cidade, né? Tem gente que relata, por exemplo, que chega a faltar dinheiro em algumas agências bancárias. O que que você já nota de impacto num primeiro momento nos dias que antecedem um fenômeno como esse? Esse furacão Milton, eu acredito que foi um pouco diferente dos outros furacões, porque a gente teve um intervalo muito pequeno do último furacão, que foi há 2 semanas atrás, o furacão Helena. No furacão Helena, eu fiquei surpreso que não tinha muito movimento nas ruas. Me parece que as pessoas não estavam tão preocupadas assim com o furacão. E não teve um movimento de evacuação muito grande, né? Pelo menos na minha cidade, não houve. Então, Flórida é um local nos Estados Unidos que é propenso a furacões e tem furacões constantemente, né? Praticamente todo ano em alguma região tem algum furacão. Então, as pessoas estão acostumadas com isso. Então, a gente não viu isso. Quando a gente ficou sabendo do furacão Milton, há mais ou menos uns 4, 5 dias atrás, as pessoas já estavam com uma certa apreensão, né, por causa do furacão Helena. Então, a gente levou isso mais a sério, né? Eu percebi que as pessoas estavam levando isso mais a sério. Agora, o movimento de evacuação mesmo não começou, começou praticamente ontem, né? Teve algumas pessoas evacuaram ainda na segunda, mas a maioria das pessoas resolveram evacuar na terça, né? Eu acredito porque estavam esperando realmente para ver se o furacão iria ser nessa magnitude, né? Então, aqui nos Estados Unidos as rodovias são amplas, são boas, então eu acho que não tem uma necessidade de evacuar muito tempo antes, e até as autoridades mesmo não anunciaram as medidas, né, os pedidos de evacuação até, se eu não me engano, na própria segunda-feira. Então, eu acredito que todo mundo ficou esperando, né, para verificar mesmo, para decidir se era preciso evacuar. Uma vez que a gente percebeu que teria que evacuar, que seria realmente um risco muito grande ficar, aí bastante gente estava fazendo a mesma coisa. A gente viu isso pelo movimento das estradas, né? Que aos poucos foram tendo uma dimensão do tamanho do problema, né? Thiago, olha, muito obrigada, viu, por essa conversa. Que bom que você e sua família estão em segurança. Fiquem bem aí e até mais. Obrigado, boa tarde para vocês.